aquele pregador da Galileia que foi surrado e espancado e pregado no madeiro, condenado como um criminoso e morreu entre dois ladrões e foi o seu corpo colocado numa sepultura. Ele ressuscitou ao terceiro dia. É o Cristo de Deus ressurreto. Ele que tem a chave do inferno e da morte na sua mão. Ele que venceu todas as potestades do mal. Ele que triunfou sobre a morte, sobre o pecado e nos trouxe hoje aqui na sua presença, na presença de sua glória, para nós testemunharmos ao mundo inteiro: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o seu nome. E eu termino com esta pergunta, que, como eu já mencionei, o gnosticismo primitivo era uma das heresias mais perigosas dos 2 primeiros séculos da igreja. E um dos ensinamentos gnósticos era a encarnação da verdadeira humanidade de Cristo. E eu termino a minha pregação aqui hoje à noite com essa pergunta. Pergunta-chave para o cristão é a seguinte: quem é Jesus Cristo? A pergunta-chave para o cristão é esta: quem é Jesus Cristo para você? Quem? O que ele representa para você? Quando você fala de Jesus Cristo, o que é que você está falando? De verdade. De verdade. Não estou falando daquela pompa religiosa, daquele discurso religioso, todo decorado, todo formatado, não. Estou falando de alma, de espírito, de coração. Assim como Jesus, que parou os seus discípulos e perguntou: o que andam falando aí de mim? Ah, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E vocês? Jesus perguntou: quero saber de vocês agora. Respondam-me, senhores. Quem é Jesus para vocês? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que distingue, a grande declaração que distingue um cristão de outros. Não é que a nossa religião é a melhor. Eu fico olhando, irmão, crentes lá na rede social brigando com os outros. Não, que a minha religião é a melhor, que a minha teologia é a melhor, que a minha doutrina é a melhor, que eu vou para o céu, você vai para o inferno, que eu sou salvo, você não é. Não, isso não tem nada a ver com ser cristão. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com um grande testemunho cristão. A grande declaração que distingue um cristão neste mundo de trevas, neste mundo caótico, neste mundo hostil e mau, é que Jesus Cristo é Deus vindo em carne, e nós fomos chamados para a glória do seu amor, para iluminarmos neste mundo como luz do mundo e como sal da terra. Por isso a pergunta: quem é Jesus Cristo para você? Ele é apenas um exemplo? Como é que você encara Jesus? Ah, ele é um homem bom. É assim que eu vejo ele. Ah, como é que eu vejo ele? Ah, eu vejo ele como um mestre maravilhoso. Apenas isso. Quem é Jesus? Jesus é o que você ouve na música gospel, que na maioria das vezes passa a ideia de que Jesus existe só para dar sucesso, boa saúde, prosperidade financeira, casa, carro, vida de luxo, e bater no peito e dizer: eu sou filho de Deus. Quem é Jesus? Jesus é um espírito iluminado, é um exemplo da moralidade, é um guru da autoajuda. Quem é Jesus? Ele é um bom homem, mas não é Deus, como pregam as religiões humanistas. Quem é Jesus? Respondam, senhores. Responda para você mesmo, responda no seu coração, responda no seu pensamento, na sua alma: quem é Jesus? Eu tenho o prazer de lhe dizer hoje à noite, com temor e tremor diante de Deus: Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o andarilho de Nazaré, o peregrino das ruas empoeiradas da Palestina, que assumiu a minha culpa, os meus pecados, que parou para socorrer um pobre moribundo que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que foi na porta do túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora, e Lázaro veio para fora. Cristo, o Senhor desta igreja,
igreja, é o destaque da nossa mensagem, é a estrela que brilha em nosso meio, é o astro do show, Ele é a glória, a Ele pertence o louvor, o domínio para todo sempre. Jesus, 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 eternamente Jesus. Esse Jesus que, como diz o hino antigo que a gente canta, é um hino muito antigo que a gente canta: eu não creio nesse Cristo pintado nos quadros, e eu também não creio nesse Cristo com pinta de galã de Hollywood, com traços europeus, parecendo mais um galã italiano. Tenho muita dificuldade com esse Jesus. Tenho muita dificuldade com esse Jesus violento, grosseiro, esse Jesus da guerra, esse Jesus, eu tenho dificuldade com ele. Sabe por quê? Porque no livro do Apocalipse, João tem uma visão e ele chora. Chora porque ele viu um livro selado por dentro e por fora. Não tinha ninguém digno de abrir o livro, nem desatar os seus 7 selos, nem no céu, nem na terra. E João chorando, chorando, chorando. Chega um ancião e toca nele e diz assim: não chores mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aí João olhou para ver. Só que quando João olhou para ver, sabe o que ele viu? Um cordeiro. Eu fico pensando, pastor Zé Wellington, o ancião mostrou um leão, mas quando ele viu um cordeiro. Como é que eu mostro para você um leão quando você olha e está vendo o que aí? Estou vendo um cordeiro. Você falou que era um leão, mas eu estou vendo um cordeiro. Eis aqui o leão de Judá. Quando João olhou, olhei para ver, diz o texto, Apocalipse capítulo 5, e vi um cordeiro como havendo sido morto. Qual a mensagem que fica para nós? É assim que Jesus quer ser conhecido no mundo, como cordeiro, rasgado, moído, imolado, para tirar todo o pecado do mundo, para expurgar de uma vez por todas esse mal chamado pecado de toda a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus. E mais, eu posso aprender ainda ali uma lição maravilhosa que eu vi de um pastor e quero compartilhar com vocês. Na sua própria defesa, Jesus em sua própria defesa, Ele é Cordeiro. Ele é Cordeiro na sua própria defesa. Abra sua boca, não vai se defender? Ele, como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Vejam quantas acusações fazem contra ti. Jesus permaneceu calado e não abriu a sua boca. Desça da cruz, ele permaneceu calado e não retrucou, não reagiu, não blasfemou. Na sua defesa própria ele é cordeiro, mas na defesa da sua igreja, comprada e lavada no seu sangue, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão de Judá que veio, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.